Boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos e a todas. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós nos reunimos em nome de Jesus nesta tarde. E eu fui incumbida, convidada pelo pastor Dr. Omar, de trazer para vocês aqui um conteúdo, uma palestra motivacional. E Deus me deu uma palestra sobre liderança. Então eu vou trazer esse conteúdo e vai ser de um proveito muito grande, tanto na vida ministerial de vocês, quanto também na vida pessoal, na vida profissional, quem trabalha, quem tem os seus negócios. Então o Senhor me deu esse conteúdo, uma palestra poderosa nessa área, e eu vou estar entregando para vocês. Mas o reino de Deus, ele sempre tem mais para nós, Quando nós pensamos que o Senhor vem com algo grandioso para nós, ele traz um pouquinho mais. Então o Senhor tocou no meu coração para finalizar depois com a ministração da palavra ao coração de vocês. Porque hoje é um dia muito importante, hoje é um dia que vai ser um divisor de água na vida de muitos de vocês, porque um dia eu estava aí sentada no lugar de vocês, um dia o meu esposo também esteve sentado aí onde vocês estão. Então essa jornada que vocês passaram para chegar até aqui, nós passamos, nós sabemos o quanto ela é árdua, o quanto essa jornada foi espinhosa, o quanto ela foi difícil para vocês chegarem ao nível que vocês chegaram até aqui. Então hoje é um dia muito importante. A palavra do Senhor nos diz que quando Davi ele foi ali ungido, que foi derramado óleo sobre ele, o Espírito Santo de Deus, ele tomou posse da vida, ele se apoderou de Davi. E a vida de Davi nunca mais foi a mesma. A minha vida nunca mais foi a mesma a partir do dia que eu recebi essa unção sobre a minha vida. Essa unção já estava sobre mim, mas eu não conseguia ver antes. Essa unção já estava sobre mim, mas nem mesmo eu acreditava no meu chamado. Nem mesmo eu via quem eu era antes do ventre da minha mãe. Nem mesmo eu valorizava quem eu sou. Os homens, então, muito pior. A gente às vezes espera que as pessoas vejam em nós o que nós somos, e elas não veem. Ou se veem, elas fazem questão de sufocar, de humilhar e de pisar para que a gente não veja também. E a gente se deixa levar por essas coisas e a gente não cresce do jeito que Deus nos fez para crescer. Mas hoje, em nome de Jesus, hoje vai ser um divisor de água na vida de cada um de vocês. Porque hoje o Senhor vai resplandecer de uma forma sobrenatural a glória dele sobre cada um de vocês. Hoje o Senhor vai manifestar o poder de forma diferenciada. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Para nós iniciarmos aqui em nome do Senhor Jesus, nós vamos ler aqui um trecho da Bíblia Sagrada em 1 Samuel, no capítulo 16. Eu vou pedir para o meu esposo estar lendo aqui e ele já vai orar para nós iniciarmos aqui, e em seguida a nossa irmã, a pastora Verinha, porque família de pastor é uma família pastoral, ela é irmã do Dr. Omar, então ela vai estar aqui louvando ao Senhor com o louvor da harpa. Amém. Aqui, você lê até o último, se achar que deve aqui. Glória a Deus. Vocês vão se colocar de pé? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém. Glória a Deus. Aleluia. Parabéns por todos terem chegado até aqui. O Senhor vai abençoá-los cada dia mais, derramando unção, derramando conhecimento, sabedoria. Então vamos ler 1 Samuel, capítulo 16 até o 3. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como eu irei? Pois, ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Amém? Amém.
Glória a Deus. Irmãos, pode sentar. A paz do Senhor, uma boa tarde de aprendizado, né, nessa tarde. Vamos aproveitar a pastora Maria Martins e tirar dela, sugar dela. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunte a ela, não a mim, a ela. Glória a Deus. Amém? Ou o esposo dela também, tá junto. Amém? Vamos louvar o Senhor com o número 400. Aleluia, Jesus. Vamos louvar, gente. 400. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus eu tenho salvação, em Jesus não temo o mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus eu sempre hei de vencer. Amém? Só em Jesus, né, irmãos, para a gente vencer. E nós com Ele guiando o nosso barco, nós vamos chegar até o final em paz. Eu agradeço a minha oportunidade no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. O pastor, deixa eu ver o nome dele aqui, Adão, também vai louvar o Senhor. Nós vamos ouvir o louvor para a glória de Deus. Mais alguém aqui quer louvar o Senhor após ele? Não? Avulso, ruim avulso, quem quiser, boa demais. Saúde os irmãos congressistas em nome de Jesus. E se eu perguntar, é uma pergunta simples e fácil. Eu sei que todos têm, mas tem um sinal para Deus. Quantos aqui tem promessa de Deus? Levanta a mão. Glória a Deus. Se não sair do lugar, Deus vai cumprir, pode ter certeza. Porque o Deus que nós servimos, Ele é o Deus de promessa. Mas é um Deus que cumpre promessas. Por isso louvaremos o nome santo dele com isso. Os irmãos que souberem, louvem junto, cantem junto, não tem importância. Glória a Deus. A presença dele é real em nossa vida. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Os olhos dele nos veem aqui. Glória a Deus. Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os seus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Quantos creem nisso? Glória a Deus. Aleluia. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não errou nem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tuas palavras vai se cumprir. Eu creio nisso. Aleluia. Glória a Deus.
seus olhos, sempre atentos, permanece em mim. Aleluia. E os seus ouvidos são sensíveis para ouvir teu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Eu sei, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tuas palavras vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tuas palavras vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados. Glória a Deus. Minha esperança está num Deus de um grande eu sou. Deus vai fazer o impossível acontecer, vai cumprir. Eu creio. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tuas palavras vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tuas palavras vai se cumprir. Nosso Deus é fiel. Amém. Aleluia. A Bíblia me diz que as palavras podiam passar os céus e a terra, mas a palavra dele não ia passar. Glória a Deus Deus. te prometeu, vai cumprir. Eu espero do Senhor que a hora é dele, o tempo é dele. Aleluia. Confiamos nele, porque só ele e por ele que vivemos. Sabemos que ele é Deus. Glória a Deus. Pode passar os dias, pode passar os tempos. Confia, meu amado. Deus trabalha para aquele que nele confia. Você não precisa ver, você só precisa crer que ele fará. Deus está forjando o seu caráter porque ele conhece você. No tempo dele, na hora dele, a promessa vai cumprir na sua vida. Creia no Senhor. Porque ele é Deus. Ele não é filho do homem para que minta. O nosso Deus, ele é justo e fiel. Maravilhoso é o Senhor. E adoramos esse santo e maravilhoso nome, porque ele é Deus. E não há nada e ninguém como esse Deus. É um Deus todo-poderoso. Oh, bendito é o nome santo do Senhor. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir.
tuas palavras vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não errou nem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tuas palavras vai se cumprir. Glória a Deus. Vai cumprir sua palavra. Vai, Senhor. Eu sei que vai cumprir. Eu creio, meu Pai. Glória a Deus. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se nós, seres humanos, temos o prazer de abençoar nossos filhos, de honrar nossos filhos, né? De agradar, imagina o Pai Celestial, amém? Eu quero ouvir também uma saudação do pastor Júnior ali de Americana, amém? Amém. Glória a Deus. Saúde da igreja, com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, eu não tenho nem palavras para esses momentos. Tão conturbado que era a minha vida. Mas assim, eu fico muito feliz por estar aqui, porque não era para estar. Eu, talvez uma outra oportunidade, eu conto meu testemunho, que não é meio longo, então não vou falar aqui agora, não vou contar agora. Mas não era para estar. Eu trabalhava com show, eu era do mundo. Falei para a irmã, trabalhava com show, eu trabalhava com artista. Inclusive eu tive hospedado nesse hotel com o milionário José Rico, na época, 2013 mais ou menos. Eu me converti, irmãos, com 50 anos. Aleluia. Eu perdi 50 anos da minha vida. Aleluia. Perdi 50 anos da minha vida. Mas nunca é tarde, não é? É verdade. E não está sendo tarde para mim. Aleluia. Não está sendo. É por isso que eu digo, eu estou muito feliz por estar aqui. Glória a Deus. A irmã Sabrina, faz tempo que eu me formei, a irmã Sabrina ficava, você tem que vir, irmão, você tem que vir. E sabe quando você vai sempre adiando, protolando, e aí chegou uma hora que eu falei assim, não, agora tem que ver. Eu falei assim, verdade, agora tem que ir mesmo. E é isso, irmãos, eu estou muito feliz por conhecer os irmãos e todos estarem aqui, e glória a Deus por isso. Muito obrigado pela oportunidade, irmã. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Também vamos ouvir o meu esposo. Eu tenho certeza que ele Deus é tem fiel. um conselho. Eu ia chamar ele depois para dar um conselho para os pastores aqui, porque é uma pessoa que eu vou falar para vocês, que as pessoas, quando a pessoa é pastor, já nasce um pastor. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. E ele tem esse dom. O chamado pastoral é na vida dele, né? Então, ele tinha medo, né? Porque ele sabe a responsabilidade. Mas ele vai falar agora um pouquinho que Deus colocou no coração dele para vocês. Eu ia só pedir para ela a oportunidade um pouquinho, que eu queria aproveitar o gancho do pastor ali, né? Sobre a nossa vida. E há uns 5 anos, mais ou menos atrás, eu fui visitar uma tia minha. E eu visitava ela todo mês. Né? Meu tio já tinha falecido e ela morava sozinha na casa dela. E todo mês eu ia e ficava lá, conversava com ela, trocava ideia. E ela querendo morrer, né? Assim, porque ela queria morrer e não queria dar trabalho. E eu falava, tia, mas a senhora tem filhos maravilhosos, né? Todo mundo, situação financeira bem, todos filhos amáveis. Ela falava assim, mas eu não quero dar trabalho. Eu quero morrer. Tá bom, tia. Mas aí, numa dessas vezes que eu fui, ela estava sentada no sofá, eu no outro, ela falou assim, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode, tia. Você tem certeza? Você não vai ficar bravo? Pode.
É porque a minha família sempre me viram como uma pessoa não muito amável, né? Uma pessoa meio brava, não posso ser. E a minha vida realmente foi assim. Mas foi assim porque minha mãe me largou, tinha 4 anos de idade. Com um pai paralítico, um outro irmão paralítico e 2 irmãs. Então, eu tive que aprender sozinho na vida. E como que era aprender sozinho? Era, desculpa a expressão, era no braço, era brigando, era, né? Era um moleque de rua. Então, meus parentes procuravam manter um pouco de distância. Mas a vida seguiu, eles foram para um lado e para o outro, e no fim acabamos se encontrando aqui na região, na região de Campinas, que eles moram lá. E aí, nessa vez, eu estava lá, a tia falou, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode, tia. Não vai ficar bravo, não. Ela virou para mim assim, nessa época eu já era pastor, tudo, né? Certinho. Ela falou assim, estou feliz. Por quê, tia? Porque você tinha tudo para dar errado. Ela falou, você tinha tudo para dar errado. E quando eu vejo você, a pessoa que você é hoje, eu fico feliz. Verdade. Então, ela teve a coragem de falar o que ela pensava e o que o coração dela estava sentindo. E ela era evangélica, né? Também. Os filhos eram todos católicos, são até hoje. Mas ela ia na igreja evangélica. E o coração dela era tão fiel com Deus que ela morava numa rua e a filha dela na rua de trás. A filha dela estava lá com ela, ajeitou ela, deu banho, ela tomou banho e tal. Falou, mãe, eu vou em casa e volto. Aí ela falou para a filha dela, não precisa voltar, eu estou bem. Eu falei, não, mãe, eu só vou lá, volto e já preparo a janta para a senhora. A filha também era separada do marido, então, mas morava numa casa próxima ali. Aí, dali a pouco, a menina chega na casa dela, o telefone toca. Você não viu a mãe? As irmãs dela ligando. Porque nós estamos ligando e ela não está atendendo. Não, mas eu acabei de sair, faz 5 minutos. Estou voltando lá. Chegou lá, a mãe estava morta, deitadinha no sofá, do jeito que ela deixou. Então Deus ouviu o coração dela, os pedidos, e viu que ela tinha e merecia uma morte tranquila e em paz. Então, Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Amém. Glória a Deus. Conselho com pastores. É uma tarefa árdua, pesada. Verdade. Mas que bom que Deus tocou no coração de vocês para dar esse passo, mais um passo à frente. Né? Porque só falar da palavra de Deus é bom, mas quando você se torna pastor, o peso é maior. Porque não é mais só sua vida. Você agora passa a ser responsável por outras. Tudo aquilo que você disser e influenciar o outro, se for de maneira errada, o peso cai para nós pastores. E Deus está lá. Está ali, ó. Só anotando. Igual os guardinhas de trânsito. Está errando? Os amarelinhos. Amarelinho. Né? Mas vocês vão enfrentar muitas dificuldades. Verdade. Muitas. Mas também muitas coisas boas. Muitas.
Deus vai colocar, eu brincava com a minha esposa, na época que nós tínhamos a igreja, que Deus não mandava nenhum filezinho, só. E quando estava prontinho, limpava lá a ovelhinha, deixava ela tinindo, chegavam abençoados, desculpa a palavra, chegava aí chegavam, vou para a minha igreja é maior, tem mais estrutura para você crescer. É bem assim. Aí a pessoa, então pastor, fulano é meu amigo desde a infância, e agora ele me convidou lá, vamos dar oportunidade para eu crescer. Vai com Deus, meu irmão. Vai lá. Se Deus tocou no seu coração, vai lá. Mas não foram uma nem duas, foram muitos desses casos. Quando mandavam um que era mais ou menos, também ia embora. Ou mudava, ou arrumava serviço É. em outro lugar, né? E na época nós tínhamos uma instituição antes da igreja. Quando você arrumava um voluntário que era top, desempregado, estou sem emprego, e graças a Deus sempre deu uma condição para a gente não pagar o salário que a pessoa merecia, mas a minha esposa fazia questão de ajudar aquele voluntário, dar um... Graças a Deus, Deus sempre abençoou a gente assim, sabe, financeiramente. Nós nunca precisamos ficar aí com... Não, Deus nunca nos fez assim. Graças a Deus, sempre tivemos como abençoar. Aí chegava, estou sem emprego e tal, e não, vamos trabalhar e já. Mas não ia 30 dias. Só ser voluntário lá já arrumava um emprego bom ainda, Não né? ia 30 dias, a pessoa já chegava, arrumei emprego, o que eu faço? Ué, você vai trabalhar, você vai cuidar da sua vida, vai fazer o quê? Tá certo. Então, mas Deus trabalha de maneira assim. E essas ovelhinhas aí que chegaram a buscar bicho, mesmo aquelas que foram embora, você fala assim, Senhor, obrigado. Obrigado. E é isso. A função é essa. Não é... Deus não mandou pastores, ou padres, ou sei lá, para pessoas que já estão salvas. Que graça tem? Ficar aqui falando para uma pessoa que já está salva, que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, Deus da sua infinita misericórdia. Não. Deus nos capacita para que a gente vá lá pegar justamente essas ovelhinhas aí com seus carrapichos. Como eu disse aqui para o irmão, pessoas que moravam junto há mais de 20 anos, bebia, fumava, era uma briga sem igual, vieram para a nossa igreja, se transformaram, casaram, batizaram, foram assim, saíram assim, felizes, vidas transformadas. E é isso que fica no nosso coração. A gente não esquece da dificuldade passando, mas quando nós lembramos que às vezes eu e ela começamos a falar em fulano, e outro, a gente vê a transformação que foi na vida dessas pessoas. Até hoje a gente recebe testemunho de pessoas lá atrás, né? Olha, estou na igreja agora, batizei, manda foto, vídeo, batido. Pessoas que estão em outros estados, foram embora, né? Pessoas que... Lembra que começou lá com a gente, sabe? Aprender. Então a gente... É aquela palavra que lança o ponto sobre as águas, depois de muitos anos achará, a gente vê os frutos agora, sabe? É assim, não é em vão trabalho para Deus. Isso é gratificante, né? Muitas crianças da época da instituição, que elas chegavam na instituição, todas pequenas, porque tinha uma área verde, hoje o pessoal não gosta muito de falar favela, mas era uma favela mesmo, né? E nós trabalhávamos ali dentro na época da instituição. Nós íamos lá buscar essas pessoas. Nós íamos, ela e minhas filhas eram pequenas, e elas andavam ali sozinhas no meio daquela favela todo dia. Todo mundo conhecia ela. Ela ia lá e visitava, entrava tudo quanto é barraco, tudo quanto é coisa. E essas crianças vinham para a instituição, chegavam chutando parede, palavrão.
e aos poucos ia transformando. Um mês a gente via transformação. Já havia transformação. Entendeu? Elas tinham o café da manhã, almoço, janta, aula de inglês, informática, o que vocês imaginaram nós tínhamos. Glória a Deus. Então, nós vimos a transformação. E essa instituição foi aberta, a princípio, não para alimentar essas crianças com conhecimento do mundo e o estômago só. Foi para trazer a palavra de Deus. Porque a minha esposa aproveitava, né, para ir colocando a palavra de Deus para eles, ensinando. Não recebia nenhum tostão do governo, era tudo nosso dinheiro, né? Não tinha nada de ajuda. Mas Deus foi abençoando e transformando vidas, e assim, foram todas que chegaram até nós, foram transformadas. Amém. Todas foram batizadas, Muitos casadas. pastores, obreiros nessa Sim. igreja, porque depois de muitos anos de trabalho, que eu descobri que nós somos formadores de líderes. Pessoas que Deus traz para caminhar conosco, tem chamado para ser obreiros, pastores. São vários pastores que passaram por nós. Alguns deles, bastou um evento. Nós fizemos, nós fazíamos um evento todo ano, e essas pessoas desviadas voltaram para Jesus naquele momento, voltaram para a igreja e se tornaram pastores. Então, quer dizer, a caminhada é pesada, é árdua. Pastor Silas, Mas, né? sim. E daí o sobrinho dele, no mesmo Sobrinho evento, também. aceitou Jesus, virou pastor também. Então, assim, quando você olha a dificuldade que nós tivemos, e que vocês também vão ter, mas também vocês vão ver os frutos, a transformação dessas vidas, vai valer a pena tudo que vocês passarem. Deus abençoe, Deus dê muita sabedoria a cada um de vocês, para que Amém. possam transformar, porque nós estamos num momento difícil em tudo. Aí fora está difícil. Filhos, pais, mães, o respeito está desse tamanho. Como eu sou acho mais velho aqui, lá atrás era só o olhar, não, irmã? Era só o olhar. A minha filha mais nova, que mora no Canadá, às vezes ela olhar para o pai, eu não fiz nada. Ela falei, filha, não, o pai está de boa. Não, mas você está com cara feia. Não, estou de boa. Estou pensando em algumas coisas aqui. Mas era só de olhar, né? E hoje os pais, nem falando, os filhos querem obedecer. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Vou dar uma oportunidade para uma das irmãs rapidinho também. E aí já vou entrar aqui, senão depois o meu tempo não vai dar para eu concluir o que eu tenho aqui preparado para vocês. Vou chamar, deixa eu ver qual delas aqui. Deixa eu ver qual que eu estou com o nome aqui. Dinalva. Vai nascer. Glória a Deus. Salve a igreja e os amados irmãos. Nossa da paz. Eu estava me perguntando há pouco tempo atrás por que eu viria aqui. Aí, desde que eu cheguei aqui, eu falei para o meu esposo, amado, assim, eu acho que a missão de ser um pastor, ser um evangelista, é muito séria. Eu não gosto de brincar. Não é brincar. Tem muita responsabilidade sobre essa palavra. Esse nome tem um grande poder. E quem, vamos dizer, aquele que fala, aquele que traz a palavra de Deus, ele tem que ter muita consciência do que ele fala. Porque ele não pode destoar a sua palavra, né? E eu já tinha, tudo começou assim, há mais ou menos 10 anos atrás, meu marido expressou que ele gostaria de fazer a faculdade, porque ele já tinha um mestrado em bioética, já mexeu um pouco das coisas e tudo mais. E eu me lembro que eu falei assim, ele fez a matrícula e eu dei de presente para ele a matrícula. Nesses 10 anos ele veio fazendo os créditos como se fosse fazer um doutorado, mestrado, vai fazer. Por um problema na família, nós saímos da igreja que estávamos e fomos ficar com a igreja da mamãe. Também a Assembleia de Deus, uma igreja pequena. E esses créditos foram ficando e ele foi fazendo. De repente, já tinha a intenção de fazer, né, já vim se consagrar, mas de repente, em menos de
15 dias ele falou assim, não, eu tenho que ir agora. Então, para mim, que tem um trabalho não muito sério, hoje eu tenho alguém cobrindo o meu plantão, né, que eu vou ter que fazer, tem que cobrir o meu plantão hoje para me estar aqui. Porque segunda-feira eu volto a trabalhar à noite de novo. Então, é bem delicado. E eu vim. Na consagração, eu peço desculpa, eu missionária. Porque você me falou como pastora, eu acho que o pastor é um termo muito forte. Né? No meu ser, eu posso ser missionária do seu lado? Porque diz que do lado de um grande pastor tem que ter uma grande mulher, porque vai ter que ajudá-lo todo esse tempo. E eu estava aqui sentada, eu falei assim, gente, a gente está vendo tanta coisa da internet e tudo, por que o nosso pastor Omar não está no programa do Thiago Brunet? Né? Por que ele não está lá com a inteligência limitada, que são pessoas que falam da palavra de Deus? Não sei se ele já participou, mas eu gostaria muito. E quem sabe mexer com isso, se eu não sei, eu vou aprender. Você está entendendo? E vou pedir para ele convidar, para conhecer esse trabalho. Porque se vocês não acompanham, eu não estou fazendo propaganda. São pessoas que falam da palavra de Deus todos os dias e fazem inúmeras, assim, falam realmente a palavra, e através dessa palavra eles conseguem ter subsídios e recursos de pessoas do reino para ajudar na sua obra. E aquele lindo templo que ele está construindo, ele tem que ser inaugurado o mais breve possível. Eu vi o domo da rocha ali. Eu não vou para Israel, mas hoje eu conheci o domo da rocha onde o Senhor está presente. Um dia eu tive o sonho de ir para Israel. Tive sonhos, até nos preparamos tudo, mas depois de tudo que aconteceu, não sabemos. Mas agora eu falo para o meu marido, a gente só vai conhecer a Jerusalém Celestial. Né? Então hoje eu tive o imenso prazer de conhecer o domo da rocha. Então assim, a gente não sabe porque o Senhor usa você. Eu não tenho o mínimo conhecimento de marketing digital. Eu vim conhecer isso agora, eu vou aprender. Pretendo usar isso para a obra, e eu gostaria muito de ver o pastor Omar dando aquela entrevista. E através disso, eu vi, eles fazem milhões com corte. Ele fez 4 observações aqui, que daria milhões em cortes. Que eles falam aqueles posts. Eu não sei mexer, mas um dia, se eu conhecer alguém, ou se eu vou indicá-lo para poder participar desses programas, para que ele traga subsídio, para que ele traga apoiadores, traga os filhos de Deus. Porque, eu vou ser franco, tem muita obra que a gente gostaria de ajudar, mas o coração das pessoas não são puras. Você quer doar, você tem coração, você tem vontade, você ajuda, quer trabalhar para o Senhor, mas tem homens que destoam e não mostram aquilo que está... Porque a gente fica enganado, porque o nome do Senhor está sendo escarnecido cada dia mais. A gente vê pessoas usando o nome de Deus para poder tirar recursos para si próprio e não para ajudar outros. Olha que coisa mais linda que vocês tinham. Uma instituição que ajudava pequenos e não tinha ajuda de ninguém. E o Senhor provia. E quantos benefícios? Que coisa linda, né? Isso é um sonho meu no futuro, que eu estou trabalhando com o meu esposo, que a gente vai embora para o Nordeste dentro de muito tempo. E o Senhor me tirou da Zona Leste e me mandou para ir para São Miguel do Gostoso, que fica no Rio Grande do Norte, e alguma coisa Ele quer lá. Porque eu falo para o meu marido, Deus não me tirou da minha casa, do meu lar, da minha residência, e me mandou para ir tão longe, e conhecer um povo maravilhoso. Amados, ali eu chorei porque eu vi a glória de Deus numa criança de 7 anos. Eu nunca tinha visto. Né? A gente vê o que a televisão mostra, mas a gente não vê uma criança na unção, o amor verdadeiro, Cristo, né? A coisa mais linda. E eu gosto muito de crianças, não é por isso que eu sou enfermeira de crianças, mas eu também vejo o poder de Deus quando aquelas crianças nascem. A gente fala, Senhor, Senhor, não deixa o seu filho ir. E aquela criança volta a sorrir. É uma coisa muito linda. Então, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Deus tem sido muito bom para nós o tempo todo, está sendo maravilha para mim. Eu estou postando tudo, eu estou aprendendo a postar, eu vou aprender a postar tudo, colocando a maravilha, porque quem sabe através de um clique a gente pode ajudar o pastor Omar a terminar essa obra. E quem sabe estaremos aqui presentes para a inauguração, é lógico. A única coisa, pastor, você me convida para a inauguração, que eu acho que, né, o Pentecoste vai estar lá nesse dia. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Eu gostaria de dar oportunidade para todos, mas o tempo não permite mais. Amém? Vamos orar então, eu vou dar início à palestra. Eu peço para vocês se colocarem de pé. Amém? Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, eu te peço, Senhor, a tua presença, Senhor, de uma forma agora, meu Pai, sobrenatural sobre a minha vida, Senhor, no qual, Pai, em nome de Jesus,
Pai, em nome de Jesus, Pai, eu profetizo, meu Pai, no espírito de cada um que está aqui, no meu também, Senhor. Que o Senhor venha dos quatro ventos agora, Senhor, e nos traz vida, Pai. Nos traz vida espiritual, Pai. Nos traz vida emocional, Senhor. Nos traz vida profissional, Senhor. Nos traz vida financeira, Senhor. Nos traz vida agora, Pai, social na nossa casa. Nos traz vida ministerial, Pai. Vem com os teus quatro ventos agora sobre nós, Pai, de forma sobrenatural. Pai, que a nossa mente possa estar aberta, meu Pai, possa estar esperta. Meu Deus, nos dê sobre nós agora o espírito da inteligência, o espírito do conhecimento, Senhor, o espírito do temor, que ele esteja aqui sobre nós, nos cubra, Senhor, com o espírito da fortaleza, Senhor. Venha sobre nós, Espírito Santo de Deus, com os teus espíritos, Senhor, e traga sobre nós a sabedoria do conhecimento da palavra, e nos dê força e temor para que nós venhamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendamos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Amém. Amém, glória a Deus. Então, pode sentar. Vamos começar agora. Eu vou ser bem rapidinha na palestra, mas eu tenho certeza que vocês vão absorver esse conteúdo de uma forma diferenciada. O Senhor me deu uma palestra, o pastor Dr. Omar me pediu para trazer uma palestra motivacional. Então, eu trouxe uma palestra sobre liderança, eu tenho também a motivacional, só que aqui vocês estão agora, como eu disse, né, nesse divisor de águas. Vocês vão começar uma vida diferenciada, mesmo você que já dirige uma igreja, mesmo você que já está liderando pessoas. Você hoje vai começar daqui para frente, porque hoje vocês vão receber essa unção do óleo, né, que é uma unção que eu falo que é somente para a legalidade aqui na vida física, porque a legalidade espiritual, o Senhor já fez isso lá antes dele colocar vocês no ventre de suas mães. Vocês não são pastores hoje porque estão sendo ungidos hoje. Vocês já são pastores desde os ventres da sua mãe. E antes de começar, eu quero, para eu não esquecer, quando o Senhor me trouxe aqui para ser consagrada pastora, eu não vim porque eu tinha sonho de ser pastora, eu não vim porque eu tinha promessa de ser pastora, porque até então eu não sabia quais eram os planos de Deus para minha vida, eu não sabia qual era a promessa de Deus para minha vida. Todo mundo em casa tinha promessa e Deus não tinha revelado para mim. Então, como eu não tinha nenhuma promessa, eu fazia o que dava no meu coração, o que tinha aqui dentro. Então, foi aí que eu comecei a fazer um trabalho social, fundei a ONG, eu não vou contar por causa do tempo, mas eu comecei a fazer aquele trabalho ali na ONG e ali eu era uma pastora sem saber. E o meu esposo tinha promessa já, né, mesmo antes dele aceitar Jesus, que ele seria um pastor. Primeira vez foi no enterro do meu pai, uma missionária chegou e cumprimentou ele como pastor, e ele nem tinha aceitado Jesus. E depois de lá para cá, por 3 vezes, né, um congresso grande, assim, muito cheio de gente, um missionário pregando lá em cima, deu a promessa que tinha um homem lá que seria um pastor, e começou a falar e pediu para ficar de pé, e ele sabia que era com ele. Naquele dia, era uma outra igreja, meu esposo tinha ido nesse congresso, porque ele trabalhava com o vereador, e ele foi lá representar o vereador. E eu não fui, porque eu fui para a minha igreja. Aí terminou o culto na minha igreja mais cedo e eu fui para lá, que era um congresso, era perto da minha casa. E chegando lá, eu fiquei lá atrás, né? Estava já na palavra. E eu sabia que era para o meu esposo, aquela promessa que o pastor estava lá pregando, o pastor convidado, nem era de lá o pastor. E aí ele não levantava, ele apontava para a nave da igreja, a igreja grande, e ele quietinho lá no cantinho dele, né? Porque ele usava bigode. Aí o pastor falou assim: você de camisa bege, eu lembro exatamente da camisa bege, você de camisa bege aí que usa bigode. Aí ele teve que se levantar. Essa foi a 2ª vez, e uma outra 3ª vez Deus usou um outro pastor que foi na minha casa e falou a promessa dele, a promessa das minhas 2 filhas. Talvez mais tarde vocês vão conhecer minha filha Karen, que ela talvez venha. E eu sei nada, né? Então, quando o pastor foi lá em casa, ele falou que a promessa que ele tinha para minha vida era para ser mestre da palavra de Deus. Então, não era para ser pastora. Mas o Senhor me trouxe aqui em Tuiutaba, através desse curso, que vocês chegaram aqui da mesma forma, para que eu fosse consagrada pastora, porque a minha filha Karen tinha o sonho de ser pastora. Então, eu procurando cursos para ela, acabei me inscrevendo antes dela, ganhei um curso, eu comprei o meu curso e ganhei outro de pastor para ela. E ela fez esse curso junto comigo,
e nós viemos aqui ser consagrados. Depois eu trouxe o meu esposo para ser consagrado a pastor, porque Deus queria cumprir na vida dele a promessa que tinha para ele. Às vezes Deus tem promessa nas nossas vidas, a gente acha que nunca vai ser cumprir. Deus move céus e terra, mas aquilo que Ele tem para a sua vida vai se cumprir em nome de Jesus. Deus para sol, Deus para horário, Deus faz o que tem que fazer. Mas quando nós estamos alinhados com a vontade de Deus, as promessas se cumprem. Meu esposo morria de medo, porque a responsabilidade é muito grande. Não é um fardo ser pastor, ao contrário, gente, é uma coisa que eu amo de coração. Não é um fardo, é que a gente ainda não entendeu esse propósito. Quando nós tivermos um entendimento amplo do que é ser um pastor, isso vai se tornar tão leve. Quando eu fui consagrada pastora, que eu já me declarei lá na rede social, mudei meu Instagram, não tinha Instagram ainda, era Facebook, coloquei lá pastora. Não estava dirigindo igreja, tinha ONG, mas já eu era pastora, eu estava ungida. E eu coloquei lá como pastora. Só que quando as pessoas vinham me chamar de pastora, era muito pesado, sabe? Era difícil, parece que não cabia aquela roupa em mim. Era muito forte, sabe? Mas hoje é tão natural para mim, porque hoje eu sei quem eu sou, eu sei que não é eu que quis ser, não é eu que estou com essa, vamos colocar essa capa que Deus colocou em mim, para arrogância, para prepotência, ou para ser melhor do que ninguém. O Senhor me fez uma pastora. Eu querendo ou não, eu sou uma pastora. E eu amo hoje ser pastora. Então, antes que eu tinha medo, que eu tinha também... eu achava assim, quando alguém me chamava, eu não me sentia digna. Eu achava que aquilo era demais para mim. Quem sou eu para ter esse nome? Entendeu? E hoje eu sei que eu sou o que eu sou. Natural, simples. Eu sou uma pastora. E você é uma pastora. Você hoje pode estar sendo consagrada missionária. Ei, não cai nesse me canta. Não tenha medo, filha, de ser aquilo que eu te fiz para ser. Ei, não mais samba, não cai. Ei, não mais sei. Eu te dei um marido pastor para que você soubesse, criminais, que o mundo pode não te ver uma pastora. Você pode não se ver uma pastora. Mas antes de colocar no ventre da tua mãe, eu te fiz uma pastora. Reina aqui, Senhor. E que mais toma na sata. Ô, Senhor, Emecai, Tu és o Rei do Universo, Tu és o Todo-Poderoso, Pai. O Teu Espírito Santo está nesse lugar, Senhor. Eu sei, meu Deus, que nenhum está aqui por engano, Pai. Que o Senhor nos constituiu para esses últimos dias na terra, Senhor. E aqui tem homens e mulheres, Senhor, que vão ser pastores de verdade, meu Pai. Pastores segundo o seu coração. Em nome de Jesus, glória a Deus. Nem chegou o momento ainda, irmãos, da ministração. Mas vamos à palestra. Então, a palestra que o Senhor colocou no meu coração é Rompendo Limites. Tem muitos limites na nossa vida. E eu creio que ela já venceu um agora, em nome de Jesus, esse limite de não ser quem ela é. Amém? E eu quero perguntar para você. Eu tenho certeza que antes você ia pensar algo sobre você. Quem é você? Mas agora eu quero que vocês fechem os seus olhos e ouçam o que eu vou ministrar na palestra, tá? Sobre você. Quem é você? Quem é você quando você está lá no seu travesseiro, com a sua cabecinha lá, pensando com os seus botões, com você mesmo, às vezes pensando com Deus? Quem é você? Igor, fecha os seus olhos e pensa. Quem é você? Quem é você quando você está com você mesmo? Para você, quem é você? Quem é você quando tudo vai bem? Quando as coisas fluem, acontece conforme você gosta e está tudo bem. Quem é você? E quem é você quando você é contrariado? Quando as coisas não dão certo para você? Quando tudo dá errado, quando aquilo que você quer fazer você não consegue, falta tudo, nada dá certo. Quem é você nesse momento? Quem é você dentro da sua casa, com a sua família? Se você é casado ou solteiro, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus pais, com os seus irmãos, dentro de casa, nas quatro paredes. Quem é você nas quatro paredes? Quem é você lá no seu ambiente de trabalho? Quando você tem que lidar com pessoas
que às vezes é um chefe arrogante, que não te respeita, não reconhece quem você é. Quem é você? Quem é você quando você tem pessoas subordinadas por você? Que você tem autoridade sobre essas pessoas. Quem é você lá no seu ambiente de trabalho? Quem é você que já está dirigindo uma igreja ou que vai dirigir lá com as suas ovelhinhas? Quem é você? Quando você olha para alguém que precisa de você, que precisa do seu carinho, do seu amor, da sua atenção. Quem é você? Quem é você que às vezes não é ainda um pastor, mas teve um pastor? E esse pastor não te via, não te valorizava, não te reconhecia. E às vezes judiou de você. Quem é você nesse momento? Quem é você? Quem é você? Quando você está com Deus e tudo vai bem. Quem é você? Você e o Pai. E está tudo bem. E quem é você quando você está com o Pai e tudo vai errado? Será que você é igual um camaleão? Que uma hora é de um jeito, outra hora é de outro? Em casa você é uma pessoa totalmente diferente daquilo que você é dentro da igreja, diferente daquilo que você é lá com seus amigos, ou no trabalho. Ou você é a mesma pessoa em todos os lugares. Quem é você quando você tem dinheiro e quando você não tem? Você é a mesma pessoa? Eu não tenho essa resposta para você. Só você e Deus sabe quem é você em todas essas opções que eu dei aqui. Agora olha para mim aqui. Hoje, como eu falei aqui no começo, é um dia inesquecível. Nunca mais a vida de vocês vai ser igual. Eu falo isso com muita certeza. Eu falo isso com autoridade de quem já passou por onde vocês passaram. Talvez vocês estejam se sentindo hoje grandes. E são. Talvez vocês estão se sentindo pequenininhos. Alguém sabe o que eu tenho aqui na minha mão? Ou se eu tenho alguma coisa? Não é. Um grãozinho de mostarda. Mas alguém quer arriscar o que eu tenho? Não? Eu tenho algo tão pequenininho aqui. E às vezes você pode se sentir assim, pequenininho, invisível. Igual a nossa irmã Dinaldo falou, um grãozinho de mostarda. É algo semelhante, mas não é um grãozinho de mostarda. Talvez vocês se sintam assim em alguns momentos na vida de vocês. O fato de hoje vocês nunca mais serem o mesmo não significa que não vão passar por lutas, por adversidades, por conflitos, por desafios. Mas hoje vocês vão ter ferramentas para superar esses desafios. Porque há momentos que vocês vão se sentir pequenininhos, invisíveis, onde as pessoas podem pegar vocês e jogar no lixo, te desprezar, pisar, como a gente faz com isso aqui que está na minha mão. Mas se vocês estiverem na mão certa, que é do Todo-Poderoso, daquele que fez vocês, daqueles que amam vocês, daqueles que têm um propósito na vida de vocês, se vocês estiverem na mão certa, aonde ele for, ele vai levar vocês. Porque vocês não vieram aqui. Ele, com a mão poderosa dele, trouxe vocês aqui. Eu conversei com poucos de vocês. Conversei ali com o pastor Marcelo, conversei com o pastor Júnior e ouvi o testemunho da irmã. Muitos não eram para estar aqui. Mas a mão forte do Senhor trouxe vocês aqui. Isso significa que vocês estão na mão de Deus. Então, gente, é tão bom palestrar para o povo de Deus que eu posso palestrar usando a palavra de Deus, né? Se é uma empresa, a gente não pode ficar falando de Deus, né? Vocês estão na mão de Deus, então Deus leva para vocês onde Ele for. Ó, se eu for para lá, eu não sou Deus, mas aqui eu estou com autoridade no nome do Senhor. Se for para lá, isso aqui está na minha mão. Onde eu for, eu vou. Eu levo. Entendeu? Está na minha mão.
eu não vou jogar fora, porque isso aqui é meu instrumento de fazer a obra de Deus. Isso aqui é uma semente de laranja. Eu posso jogar no lixo, como eu joguei muitas, mas mesmo no lixo, se ela cair numa terra fértil, ela vai nascer e vai frutificar. Né? Mesmo no lixo. Igual tem muitas pessoas que hoje estão no lixo das drogas, da prostituição. E cabe a mim, você ser uma terra fértil, de ir lá e adubar e semear essas vidas na terra certa, que é a casa do Senhor. Aqui, nessa semente, tem um DNA. DNA que se plantar, ela vai dar laranja. Aliás, eu nem sei se isso aqui é laranja ou é mexerica, porque eu tenho umas 4 sementes aqui. Mas é uma dessas frutas aí. Então, se eu plantar, vai dar exatamente o DNA que tem aqui. No sabor da planta mãe. Se é doce, se é azeda. Vocês têm o DNA de Deus em vocês. E o Senhor plantou vocês na terra fértil, que é na casa do Senhor, na presença de Deus. Então, vocês têm que estar na mão certa. Essa daqui, ó, ela e mais algumas está aqui na minha Bíblia. Quando eu quero usar, ela está aqui. Onde eu vou, eu levo. Então fica na mão de Deus, que Deus vai levar para vocês em lugares jamais imagináveis. Amém? Então vocês são a obra-prima, escolhidos por Deus, ungidos por Deus para serem pastores antes de ser colocado no ventre das suas mães. Pastores e outros são obreiros, né? Apóstolos, bispos e outras coisas, missionários, né? Aquilo que Deus fez vocês para serem. Eu falei para você, pastora, porque Deus te deu um marido pastor. Não é? A gente olha eu olho tudo, observo a natureza. É meu método de observar as coisas. A gente vê o pato com a pata para sair o patinho. Entendeu? Meu marido não queria, de jeito que eu tinha medo. Eu falei, escuta, agora eu já sou pastora. E você vai ser chamado de pastor, porque na igreja ele ainda não era consagrado. Todo mundo... Ele era mais o pastor da igreja do que eu, porque era mulher, né? Eu que fundei a igreja. E aí todo mundo, pastor. Eu falei, você vai ser só o pastor porque você é o meu marido e as pessoas te consideram e te respeitam. Vem em você o chamado, além da promessa que Deus já falou, ou porque você vai reconhecer o seu chamado. E foi aí que ele foi entender e receber o chamado de Deus. Entendeu? Então, quando Deus... Isso aí não precisa nem profecias, é visível, é notório. Deus só falta chacoalhar e falar, você acorda. Entendeu? É assim. Mas muitas pessoas não veem. E nós precisamos mostrar isso para elas. Nós precisamos trazer à tona as coisas do Senhor. Bom, vou falar um pouquinho sobre mim. Como vocês já sabem, o pastor já me apresentou. Eu sou a pastora Maria Martins, o meu esposo é o pastor Júnior. A minha filha, Karen Martins, minha filha mais velha, é casada com o filho do Dr. Omar, Magnus Carlos. E eu tenho os 2 netos, o Noah e a Radassa. E tem uma filha, Bianca, que está no Canadá, casada com o Fernando. E ela tem uma filhinha de 3 anos, que é a Isabela. Eu vou até ler aqui, porque eu sou filha de Deus. O resto aqui é passageiro, né? Mas eu vou ler aqui para vocês, porque eu nem lembro o que eu sou. Tanta coisa. Sou pastora, palestrante, conferencista, porque eu gosto de pregar fora, em conferências. Sou escritora de 4 livros. Sou mentora de mulheres, mentora de líderes também. E sou analista comportamental e coach. Agora eu vou fazer também uma formação de terapeuta. Vou começar agora, ontem mesmo eu me inscrevi, né, para me especializar mais nessa área. E eu tenho um projeto com mulheres. Esse projeto com mulheres, eu ajudo as mulheres a se posicionar para ter um trabalho social. Como eu tenho experiência em ONG, fundei uma ONG e fiquei com ela por 15 anos. E depois que as meninas casaram, ficou muito difícil, tudo era com o nosso recurso, a gente não pedia dinheiro para ninguém. Tínhamos 40 voluntários lá, e todos os voluntários a gente dava uma ajuda de custo para eles, para combustível, para tudo. Então nós ficamos quase 15 anos com essa ONG, nós tínhamos uma loja também, e nós vendemos a loja, e a ONG, uma outra igreja assumiu, e foi administrar essa ONG. Nós dirigimos igreja por 5 anos, foi o tempo de Deus, nós temos que saber conhecer o tempo do Senhor. E nesses 15 anos de ONG, né, nós encerramos o trabalho e ficamos 5 anos com a igreja e nós encerramos a igreja. E hoje nós fazemos esse trabalho com mulheres. Eu gosto de fazer eventos, né,
essas mulheres serem desinibidas, e eu gosto muito de dar oportunidade para que as pessoas ficam... tem pessoas que têm vergonha, são tímidas, né, para perder a timidez. Então esse é o meu trabalho. E o método, quando a gente palestra, quando a gente faz os cursos de palestrante, todo palestrante tem que ter um método, que ele deve trazer essa palestra com método para que ele seja aplicável. E quando eu fui fazer isso, para a gente que ministra a palavra de Deus, é difícil. É difícil porque você sabe que o método tem que ter a presença de Deus, não tem outro. E esse negócio de palestrante tem um raio desse método, e eu odeio para estudar para que método que eu ia colocar em prática para trazer resultado para a vida das pessoas, que eu pudesse aplicar a palestra, que esse método fosse confiável. Porque eu já tinha trabalhado 13 anos na ONG, e fora os trabalhos na loja, que as pessoas iam ali, tinham a vida transformada, que fosse viável, né, e tivesse resultado. E Deus me deu um método, e o método é DNA. Que difícil. DNA é o meu método. Então, esse é o método da minha palestra, e eu vou aplicar ele na vida de vocês aqui. Esse método DNA, eu tenho um vídeo, só que eu nem trouxe, porque eu sabia que aqui não ia ter na sala, né? Se fosse na outra lá, da outra vez eu trouxe. Aqui não dava para passar. Um vídeo que vocês vendo esse vídeo, vocês têm uma visão um pouco diferenciada do método. Esse método, o primeiro D, né? O D. A letra D é o primeiro pilar. São os 3 pilares do ser humano, que é o corpo, alma e espírito, né? O primeiro método, que é o D, vem da palavra Deus. Então, o que é Deus? Deus, para nós sabemos que é o Todo-Poderoso, né? Mas quando eu jogo para o lado de uma empresa, o que é o método D? É onde está toda a espiritualidade da pessoa, a vida espiritual. Né? A ciência hoje está ensinando aí sobre a espiritualidade, só que eles ensinam de forma distorcida. Né? Eles ensinam que não existe Deus, existe um universo. Então, estão distorcendo. E nós sabemos que existe um Deus. Então, o método DNA, o D, é onde está a sua espiritualidade. E quando você começa a entender o reino espiritual, a vida espiritual, e você começa a equilibrar, saber que você é um pastor, que você é uma pastora, mas você não é só um ser espiritual, você precisa cuidar dos outros pilares da sua vida. Senão dá tudo errado. Você precisa ter esse equilíbrio. O segundo pilar é o pilar M, né? DM, que é a natureza. Então nós precisamos saber que nós fazemos parte dessa natureza aqui. Nós somos físicos. E quando eu falo que eu faço parte dessa natureza, eu tenho que lembrar que as pessoas que estão do meu lado, eles também fazem. O espaço não é só meu, é seu também. Então o meu direito, o meu respeito tem que ir até onde começa o seu. Por isso que o Senhor, na sua sabedoria, Ele fala, né? Que nós devemos amar o Senhor acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, nós somos referencial. Se eu não me amo, se eu não me cuido, como que eu posso amar as ovelhas da minha igreja? Como que eu vou cuidar delas se eu não cuido de mim? Então, se eu sou parte da natureza, eu tenho que saber que nesse tempo aqui, físico, eu tenho que absorver tudo que me é oferecido da natureza. Eu tenho que absorver o que você pode me oferecer, como ovelha, como irmã, como parceira no reino de Deus, como funcionária na minha empresa, porque isso é aplicável também no nosso trabalho. Então, tem que absorver do outro tudo de bom que ele tem. Então, o pilar N é isso, a natureza. Nós vamos depois entrar um pouco mais sobre isso. E o terceiro é a alma. É o nosso ser emocional. Então, é onde está nosso verdadeiro eu, que nós realmente somos alma. Porque o corpo vai para o pó e o espírito volta a Deus, né? Nosso ser espiritual, porque ele veio de Deus para nós temos o nosso espírito, mas ele é o que nos conecta com o Espírito Santo de Deus. Eu não vou entrar muito bem sobre isso, porque eu sei que vocês entendem, então não vou muito destrinchar sobre isso. Então vocês entenderam que são os 3 pilares, né? Na Bíblia, primeiro é espírito, alma e corpo, a sequência é essa. Mas aqui no meu para dar o DNA certo, então tá espírito, corpo e alma, né? Mas a sequência, vocês sabem que biblicamente é o contrário. A alma vem no meio. Bom, vamos aqui para a parte da liderança, né? Eu quero falar para vocês que vocês são líderes agora. Mesmo quem é missionário, mesmo quem não é pastor, mas é um apóstolo, um bispo, vocês são líderes de pessoas.
E se você ainda não lidera uma igreja, uma empresa, alguma coisa, saiba que você é líder de você mesmo, do seu próprio ser. Se você liderar você bem, você consegue liderar qualquer coisa. Então, deixa fluir a sua essência do líder, o líder natural que há em você. Deixa fluir naturalmente. O mundo aí fora nos ensina que nós não devemos aparecer, né? Às vezes, quando a gente fala quem nós somos, as pessoas falam, está querendo se aparecer, está querendo se engrandecer. E isso, guarda isso para vocês. Isso é eu falo que é uma falsa humildade colocada por Satanás na cabeça do povo de Deus. Que nós não podemos aparecer, que quando a gente quer aparecer, a gente está se engrandecendo. Isso vem do maligno, porque aí o povo de Deus se oculta, não quer aparecer com medo de estar se engrandecendo, e enquanto isso Satanás fica fazendo deles aparecer, engrandecendo aqueles que é dele, e aqueles que são dele começam a fluir na rede social, em fama, e começam a arrebanhar multidões para as trevas. E nós que somos a luz do mundo, se essa luz aqui não aparecer, nós estávamos aqui no escuro, elas estão aparecendo. Nós sabemos que é ela que está iluminando, elas não estão se engrandecendo, a gente só descobre que ela está aqui se a gente olhar para elas, mas elas estão aparecendo, elas estão em destaque no lugar alto. Então nós temos que aparecer sim, para que Deus apareça através de nós. Então não tem essa humildade falsa de que vocês não devem aparecer. Deve sim aparecer para que o nome do Senhor resplandeça em vocês. Amém? E aqui nesse meu livro aqui, ó, eu conto o meu testemunho. É Verdadeiros Heróis da Fé, esse é meu terceiro livro. O testemunho, onde eu falo da cruz espelho. Aonde quando nós somos uma cruz. Jesus morreu. E nós temos que, quando as pessoas olhar para nós, eles têm que ver Jesus em nós. É o espelho, eles não têm que ver a gente. Eles têm que ver a própria imagem dele, porque quando eles veem Jesus em nós, eles veem que eles estão errados, que eles precisam de conserto, eles começam a ver o próprio erro que eles precisam, eles começam a ver a imagem do que eles estão ali, que eles precisam mudar. Então, para isso, a gente tem que espelhar a glória de Deus. Nós temos que ser essa cruz no mundo, a cruz espelho. Então, é bom, gente, servir a Deus, vale a pena. Então, deixe fluir a excelência do líder natural que há em você para que o mundo veja Cristo em vós. Amém? Amém. E a primeira, eu vou falar os 3 pilares. O primeiro pilar aqui na letra D, você tem que ter uma liderança íntegra. Ou seja, uma liderança que você tem que descobrir o conhecimento, a sabedoria. Então busque, não pare de estudar, igual a pastora ali começou bastante curso. Estuda para que você encontre a sabedoria que vem de Deus e o conhecimento. Então busca isso, para que você possa ser íntegro, um líder completo, um líder espontâneo, natural, que não tenha máscara, que não seja uma pessoa lá onde você está liderando e outra em casa, mas aquela liderança do servir, do abençoar, do ser natural, valorizando aquelas pessoas que estão com vocês. Amém? Amém. Desenvolva também a inteligência espiritual. Busque entender o reino espiritual. Ela é o segredo. Quando você tem inteligência espiritual, eu orei aqui sobre a vida de vocês, sobre o espírito da inteligência que Deus dá. Você consegue dominar todas as outras coisas, porque tem o espírito da sabedoria e o espírito da inteligência. Vocês começam a ter conhecimento para acertar em todas as outras áreas da vida. Então busque esse conhecimento, estudem a Bíblia, leiam a Bíblia, não tenham preguiça de ler a Bíblia, tenha fome e sede da palavra de Deus. E desperte a espiritualidade que há em vocês. Tem muitos pastores adormecidos. Eu que trabalho com mulheres, e a maioria das mulheres que estão no meu projeto eu fiz um evento agora dia 15. E quando eu comecei o evento, achei que ia muitas pessoas, porque eu gosto de pregar para quem não é crente. Porque aquela palavrinha, né, doce, gostosa, que a pessoa vem igual um peixinho, vamos pescar. Os lambarizinhos. Eu gosto de pregar para criança. E aí Deus levou o quê? Pastoras, missionárias e obreiras. Só foi gente assim.
Eu falei, Jesus, primeiro que eu gosto de trabalhar com criança, eu me ponho para trabalhar com mulher. E ainda vem tudo pastoras. E nós vemos que muitas pastoras estão precisando de carinho, de palavra. Por quê? Porque estão trabalhando ali, ajudando, alimentando os outros, e elas mesmas não têm com quem desabafar, porque a pastora não pode contar os problemas dela para as ovelhas. Ela não pode falar com qualquer uma. Verdade. Porque senão a ovelha vai achar que ela não está pronta para liderar ela. Ela não tem capacidade. Então ela tem que ter sabedoria, não é com qualquer uma que você vai contar os seus problemas. E o pastor do mesmo jeito. Então vocês têm que se unir, sabe? É por isso que tem que ter essa conexão. Porque quando um precisar de um conselho, liga lá para o pastor Júnior, liga para o outro pastor Júnior lá, liga para o outro pastor ali, liga para o pastor Adão. Ore por mim, eu estou passando por uma luta. Gente, nós somos humanos, nós não somos perfeitos. Nós somos seres humanos, a gente passa por lutas. Nós somos falhos também. Mas a Bíblia diz que os santos se comunica com os santos. Então, desperta a espiritualidade de vocês. Tenha essa conexão com Deus, consigo mesmo e com o outro. Porque nós estamos aqui uns para ajudar o outro. Ninguém é melhor que ninguém. Então, nessa liderança, você tem que ter uma qualidade de um líder íntegro, um líder incorruptível, um líder cujo o seu comportamento, esse aqui eu peguei no dicionário a tradução do que é íntegro. Não são palavras minhas, que é do dicionário. O líder íntegro é aquela pessoa que a qualidade é de quem é íntegro, é inteiro, que é honesto, que é ileso, que é incorruptível, cujo comportamento e ação demonstram retidão e honestidade e não são alvos de dúvida e questionamento. É isso que vocês têm que ser para o pessoal que vocês ali pastoreiam, que não haja sombra de dúvida, sabe, de questionamento. Eu falo para o meu esposo, hoje nós não estamos com a ONG, não estamos com a igreja, mas aonde a gente vai, né, amor? Eu falo para ele, a gente pode andar de cabeça erguida, sabe, nós podemos andar de cabeça erguida, porque a gente não tem isso aqui para as pessoas falar de nós. E vocês têm que ser assim. Porque Jesus está voltando, falta pouquinho tempo. É só um pouquinho de tempo e ele já volta. Então tem uma frase minha que está no meu livro. Esse livro aqui, ó, aproveitando eu vou falando, porque aí o tempo já passa. Ó, esse livro aqui, Ponto de Ruptura, ele é um livro específico de liderança. Ele não é um livro cristão, mas o meu capítulo, que é o 7, eu fiz ele baseado na palavra de Deus. Todos eles eu fiz, né? Esse aqui, eu falo sobre, o capítulo é lidere com excelência, influenciando pessoas, sendo quem você é. Eu creio que vocês sabem quem vocês são. Então, liderem com essa espontaneidade, sendo quem vocês são. Vocês não precisam ser mais nada do que vocês são para liderar com excelência. E aí eu tenho uma frase nesse livro que diz assim, ó. Lidere-se a si mesmo e lidere-se a si mesmo e conseguirás liderar qualquer um, em qualquer lugar. Por isso, se você considerar liderar as suas emoções, vocês vão conseguir liderar qualquer pessoa em qualquer lugar. É simples. Bom, vamos para a natureza. Primeira coisa, naturalizar-se, ou seja, absorver tudo que é da natureza. Seja natural, cuida da saúde, cuida do seu bem-estar, conheça as coisas que Deus fez, tudo que Ele fez foi para nós usarmos. Lá em Israel já está lá tudo voltando, né? O Mar Morto está já nascendo lá, os bolainos com água natural, as árvores medicinais já estão nascendo, que são as árvores da vida, que Deus deixou para nós termos vida e vida plena. Então começa a buscar o conhecimento de tudo que Deus fez para vocês. Primeiro passo é esse do pilar N. Segundo é navegue, ou seja, mergulhe no conhecimento das coisas naturais e absorvam para a vida de vocês, coloquem em prática. E o terceiro é neutralize. O que é neutralize? São os 3 N's, né? Navegue, naturalize e neutralize. Neutralize é você
saber que todo ser humano é passivo de erro. Todo ser humano. Então, a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Todo mundo é sujeito a erro. Então, o seu tesoureiro da igreja pode roubar a igreja e você ser levado, ser taxado como um ladrão. Confia no seu tesoureiro? Sim, confia, mas confira. Entendeu as coisas? A gente pode cair a qualquer momento. A Bíblia de Paulo fala que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então, bloqueie. Esteja sempre blindado com a palavra de Deus, cuidando tudo, vigiando, neutralize. Tem pessoas que você sabe que são tóxicas, vigie essa pessoa, fica de perto, para que essa não estrague as outras. Uma laranja podre no meio de uma caixa saudável, a saudável não vai deixar a laranja podre boa, não vai. Mas a podre sim, as toxinas dela vai passar para outra e vai apodrecer. E vocês são as pessoas responsáveis para cuidar dessa caixa de laranja de Deus. Então neutralize todas as setas do inimigo. Vocês são chamados para isso. E o outro é: posicionamento. Esteja posicionado. Vocês têm que ser líder natural, mas vocês têm que estar posicionados. Porque se vocês não tiverem um posicionamento de pastor, as pessoas não vão te respeitar. Então as pessoas precisam saber quem vocês são, mas não é aquela coisa de mandar. O líder verdadeiro não é aquele que manda, que impõe, mas é aquele que conquista o respeito. Quer conquistar o respeito das pessoas, dos seus membros? Então, primeiro vocês respeitam elas. Primeiro a gente planta, não é? Depois colher. A lei da semeadura. Amém? E a outra liderança, que é a natureza, que é a liderança espontânea. Né? A natureza é aquilo que eu falei. No espiritual é a liderança íntegra. No físico, a liderança espontânea, natural. Nessa parte aqui, você tem que liderar sendo quem você é. E eu vou deixar uma frase em destaque para vocês, que também está no livro. Fala assim, ó, a naturalidade, ela é uma ferramenta estratégica e poderosa, usada por um líder que deseja alcançar resultados positivos e deixar o seu legado para aqueles que passam por sua liderança. Então, vocês têm que deixar um legado para vocês, por todos que passam pela sua liderança. Eu deixei o meu legado para minhas filhas, estou tentando fazer o máximo de ficar perto dos meus netos para deixar para eles, e por todas as pessoas que passaram por mim. No meu trabalho, eu fui funcionária pública há 28 anos, não podia falar de Jesus lá, eu era perseguida por causa disso. Mas eu falava mesmo assim. E dentro do meu local de trabalho, várias pessoas aceitaram Jesus. Várias. Inclusive tinha gente que saía, morava em Hortolândia e trabalhava em Campinas. 28 anos indo para Campinas. Uma menina saiu de Hortolândia e foi lá na minha igreja, saiu de Campinas e foi em Hortolândia para aceitar Jesus. Ela falou que era aceitar na sua igreja. Aí aceitou Jesus, hoje ela congrega na igreja do Nazareno também, na época a gente tinha igreja. Ela congrega na mesma igreja que eu estou, Nazareno, só que é em outra congregação, a Adriana, né? Aceitou Jesus lá no meu trabalho. Ela falou, não, eu quero aceitar Jesus agora. Eu falei, menina, vai numa igreja, aceita Jesus. Não, eu quero agora. Eu falei, então vamos no corredor escondidinho. Vamos lá no corredor. Ela aceitou Jesus dentro do trabalho. Uma das que aceitaram Jesus. Então, não importa onde você está, quando você é você mesmo, Deus está com você. Essa menina, ela já vinha acompanhando meu exemplo de vida, e a chave para ela aceitar Jesus foi um dia o Espírito Santo de Deus falou assim, eu tenho ciúmes dela, porque ela era aquela católica praticante, sabe, aquela bem católica, e ela ia numa igreja chamava Desatadoras de Nós, se eu não estiver enganada com o nome, e eu escrevi um bilhete, Deus tem ciúmes de você, e ela ficou o dia inteiro querendo saber. Deus falou, não fala. Eu não falo, não sei porquê, ele mandou escrever isso para você. Nós sentávamos lado a lado. E tudo que ela era minha chefe nessa época, de licitação. Eu era pregoeira e ela era a chefe do setor de licitação. Tudo que se imagina de lei, de setor público, de licitação, que era aqueles processos dessa altura, ela entendia tudo. Tudo você perguntava, me fala onde, ela chegava no computador, botava o dedinho, mostrava onde estava o artigo, o capítulo, certinho, tinha tudo na cabeça. Uma japonesinha, eu nunca vi alguém entender de lei pública como ela. Aí,
eu falei para ela assim, não sei porquê. E ela ficou, não, me fala. Eu falei, não sei, Deus não me permitiu falar, ele está com ciúme de você, pergunta para ele. Chegou a tardezinha, ela falou assim, é porque eu adoro imagem, né? Falei, você que está falando. Ela falou, eu tenho certeza que é. Eu falei, então. E ela que pediu para aceitar Jesus ali. Eu não quero mais aceitar ele, eu não quero mais adorar a imagem. Aí eu falei, agora vem cá no meu computador. Aí eu fui lá na Bíblia, ó, onde o Espírito Santo fala que ele tem ciúmes. Falei, agora eu te falo onde está. Aí eu mostrei com o meu dedinho para ela a lei de Deus. E aí direto ela perguntava, onde está isso? Eu via e ela foi aprendendo comigo. Deus é tão lindo, essas coisas que valem a pena por Deus, né? Deus é lindo. Então vamos seguir aqui. E o terceiro pilar, que é a alma, é uma liderança proativa. Então, olha só recordando aqui para vocês. No espírito, no ser espiritual, vocês têm que ter uma liderança íntegra, que não pode ter falha, tem que ser perfeita, reta, onde não há questionamento, certo? A segunda, que é no corpo físico, o ser natural aqui, passageiro, momentâneo, tem que ser uma coisa espontânea, não é forçada, é natural. Vocês são seres naturais. Tem que buscar o conhecimento, tem que se cuidar de si, cuidar do outro. Você precisa do outro como o outro precisa de você. E o terceiro é a alma, que é o seu verdadeiro ser, que é a essência interior. E essa liderança, que começa em você mesma, ela tem que ser a liderança proativa. O que é proativa? Que é aquela que age antes de necessitar. Ela tem que estar pronta. Entendeu? Não tem que esperar, tem que ser proativa. Agir antes da hora, está pronta. E nessa liderança proativa, primeiro passo dela, ative a plenitude do teu ser. Ativa. Para você ser um ser pleno, aquela vida que Jesus falou, vim para que tenham vidas e tenham em abundância. Em algum lugar fala vida plena, né? Então, para você ter essa vida plena, seu corpo, alma e espírito tem que estar pleno, tem que estar alinhado com Deus e consigo mesmo. Então, ativa isso. Ativa, ela tem que estar ativa, prontinha. Não pode esperar as coisas acontecer para você estar pronto. Por exemplo, tem gente que quando vai fazer um congresso, jejua para o congresso, tudo, faz tudo ali, ora, tudo. Tudo bem, tem que fazer. Mas você tem que jejuar para um congresso antes dele existir. Entendeu? Tem que jejuar por você, por tudo, antes da necessidade. Tem que ser proativo. É isso que Deus quer de nós. O segundo passo do pilar alma é avance com sabedoria. Então, ó, pensa bem. Você é uma pessoa plena. Ativou o seu ser pleno. E você começa a caminhar já com a sua vida ativada. Você não sabe para onde está indo. A Bíblia fala que nós somos como o vento, né? Que não sabe para onde vai. Mas você está ali, ó, caminhando. Vai, avança. Avança com a sua plenitude. E aí, avance com sabedoria. E o terceiro, apodere-se de tudo que Deus preparou para você. Se o primeiro pilar, que é a alma, está alinhado com Deus, você começa a conhecer os planos de Deus para sua vida. Como você tem certeza que você tinha dúvida disso. Você não vai mais ter dúvida de quem você é, do que Deus tem para você. Você não vai caminhar sem direcionamento, porque o Espírito Santo de Deus está com você, com os 7 espíritos dele, te direcionando. E você começa ali, está alinhado o primeiro pilar, que é o seu espírito. O segundo está também plenamente, cuidado. Você começa a avançar. Você não sabe para onde você está indo, mas você sabe que Deus sempre tem algo mais. E você começa a caminhar. E aí você pega e se apodera. Porque eu vou falar uma coisa para você. Muitas vezes, Deus nos dá um carro do nosso sonho, às vezes melhor do que a gente pensou em ter, está lá na garagem, com combustível, com a chave, no contato, e a gente, às vezes, não tirou a carta para dirigir. Às vezes a gente tirou a carta, mas não quer dirigir, porque está com preguiça de dirigir, né, amor? Igual eu. Entendeu? Verdade. Às vezes você não quer dirigir, você deixa para o marido dirigir, porque o marido dirige por você. Aí às vezes você quer ir num lugar, você não quer incomodar o marido, sabe que ele te leva com muita bondade, mas você fala, eu não vou pedir de novo. E você perde muita coisa, porque você não tomou posse do que Deus já te deu. Então não é só ter, é se apoderar. Por isso, quando alguém profetiza na minha vida, eu falo, eu creio
eu recebo, mas eu não quero receber e deixar na garagem. E eu tomo posse em nome de Jesus, ou seja, vou usar. Vocês estão entendendo? Amém. O bom é que o pastor já sabe tudo, né? Isso é ótimo. Bom, só agora terminando da alma aqui, e aí a palestra já fica encerrada aqui. Ó, busque o autoconhecimento. Quando você tem esse autoconhecimento, buscando ele e praticando, você vai ter o quê? Equilíbrio e autocontrole. Você vai ser a mesma pessoa na sua casa, lá no seu trabalho, na sua igreja. Não vai ser como é que chama aquele bichinho mesmo? Que muda de cor? Isso, um camaleão. Você vai liderar com atitudes de amor, como Deus, porque nós somos semelhantes a Ele. Você vai liderar com atitude de companheirismo e você será aquele líder. Que essa frase também é uma frase de destaque no meu livro. Seja aquele líder que todos gostariam de ter, inclusive você. Quem não gostaria de ter um líder que reconhece o nosso trabalho, que nos valoriza, né? Ou aquele pastor, né? Estou falando líder aqui porque a palestra é sobre liderança, mas o pastor é um líder espiritual. Então, seja aquele pastor que todo mundo gostaria de ter. Que eu já tive, hoje eu não tenho. Nós escolhemos estar numa igreja grande. Nós estamos congregando numa igreja grande e nós ficamos lá escondidinhos, lá atrás no banco, para ninguém descobrir que nós somos pastor. Muito embora a rede social já falou e todo mundo chama nós de pastor lá, né? Mas ele está lá fingindo que está escondido, né, amor? Mas eu passei por igreja que eu não desejava ter aquele pastor, mas eu fiquei ali porque eu estava aprendendo. Então, seja um pastor que todos gostariam de ter como pastor, inclusive vocês. Seja esse pastor que às vezes vocês desejaram ter e não tiveram. Deus nos levou por 5 anos para ser pastor, para a gente entender o que os pastores passam. O que os pastores passam? Hoje eu entendo, por isso que nosso trabalho hoje é ajudar as pequenas igrejas. Mas nós também passamos por ser ovelha, para saber o que uma ovelha deseja. Então vocês já sabem também os dois lados, né? E finalizando aqui, lidere com atitude de justiça. O respeito, ele é conquistado, não imposto. Amém? Amém. E eu vou ler a última frase aqui. O amor de Deus tem nome. O amor de Deus tem um nome. E o nome do amor de Deus é Jesus. Glória a Deus. Ele arrancou da próprias entranhas dele, o próprio Filho. E enviou aqui para passar tudo o que Jesus passou, que vocês sabem. Porque a Bíblia diz, porque Ele amou o mundo. A Bíblia diz que também Ele nos amou primeiro. E que vocês sejam a imagem de Jesus, realmente. Amando o amor de Cristo, o amor ágape. Esse amor tem um nome, Jesus. Que Jesus possa ser tão grandioso na vida de vocês, ao ponto de transbordar na vida das pessoas que passarem pela vida de vocês. Então o amor de Deus, ele tem um nome. O nome do amor de Deus é Jesus. E no poder deste nome, que nós vamos vencer todas as nossas guerras. Sem ela, nós venceremos apenas batalhas. E para encerrar, eu vou ler a última mensagem do meu livro. E antes de eu ler a mensagem, eu quero falar dos outros 2 livros. Então esse livro aqui é sobre inteligência espiritual. Esse aqui é o meu primeiro livro, ele é de desenvolvimento humano, tem 11 escritores que eu convidei, eu fui a coordenadora dele, chegando mais longe. Então você que às vezes quer ajudar outras pessoas na sua igreja com conhecimento na área do desenvolvimento humano, aqui tem várias coisas, fala sobre gratidão, sobre o poder da imagem, que é a imagem que a gente tem que transmitir para as pessoas, que é importante, né? Para as pessoas, sobre o posicionamento também, né? E aqui eu falo desse método DNA. É um livro assim que é mais para ajudar mesmo as pessoas. E nesse caso do capítulo eu escrevi para quem não é crente mesmo, que não entende os 3 pilares, né? E esse livro aqui é muito bom. Esse aqui eu escrevi o capítulo 30 dele, eu fui convidada para uma editora lá de Brasília, eu escrevi o capítulo 30,
que fala sobre como gerenciar os seus pensamentos. Onde você governa tudo, porque está tudo na nossa mente. Tudo está na nossa mente. Se nós não gerenciarmos a nossa mente, a gente não tem poder de gerenciar as outras coisas, né? Então nós temos que ter esse poder. Então tá aqui os 4 livros. Esse aqui, esse é R$40, esse também. Quem levar 2 eu faço por 30 cada um. Esse aqui no site, eles estão R$50 no site cada um. Esse aqui também está no meu site por R$70, aqui no Congresso ele é 50. E esse também é R$70 no site, ele também está por 50. Cada 2 que vocês levarem eu dou um desconto, tá bom? Se alguém tiver interesse, vai ajudar muito vocês para ajudar nessa área emocional e nessa área também de conhecimentos da área física, vai ajudar muito esses livros, amém? E eu vou ler a última frase que está no livro aqui, que fala sobre liderança também. Se você quer ser um bom líder, um líder que inspira a pessoa, um líder que influencia com a sua naturalidade, se inspire-se em Jesus. Sendo quem Ele é, continua liderando com excelência e conquistando multidões. E seja o líder que todos gostariam de ser, inclusive vocês. Amém? Amém. Essa foi a palestra e agora eu quero falar bem rapidinho aqui da palavra. Vocês querem ouvir a palavra de Deus ou vocês estão cansados? Vamos falar então rapidinho? Que horas são, Igor? Só para eu ver aqui. 10 para as 4? Nós não vamos bater 5 horas não, tá? Podem ficar tranquilos, tá bom? Eu vou falar um pouquinho aqui, eu vou usar 3 líderes de exemplo, tá? Eu vou fazer bem rapidinho, porque vocês conhecem a palavra, eu não preciso entrar a profundo na palavra. Eu quero falar sobre 3 líderes. O líder Golias, o líder Saul e o líder Davi. 3 líderes, né? Vocês podem ser qualquer um desses 3. A escolha é nossa. Deus nos deu o livre-arbítrio de escolher quem nós queremos ser. Então, o primeiro líder, isso aqui está lá em Samuel, capítulo 17, versículo 10 ao 11. A palavra do Senhor diz assim, ó, vamos ler a palavra de Deus. 1 Samuel 17, do 10 ao 11. E disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejamos. Então, ouvindo isso, Saul e todo Israel, essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Nós vemos aqui que o gigante filisteu, Golias, vamos falar primeiro do Golias. Ele era um cara grandão e pelo seu tamanho, ele tinha autoconfiança, autocontrole e autoconhecimento, certo? Então ele era um cara grandão, ele sabia quem ele era, ele não era um frouxo. E nós vemos essa qualidade no nosso inimigo, né? O diabo, ele é assim, ele vem com toda a arrogância dele para cima de nós. E Golias era arrogante, ele era desse jeito. Só que mesmo sendo quem ele era, ele usava uma armadura, que vocês conhecem a palavra, eu não vou destacar aqui, que pesava muito, era tudo feito de prata, né? De metais. Então, qualquer guerra ali, hoje se fosse com a bomba atômica, acho que explodia tudo, explodia ele, mas não explodia a armadura dele. Então, mesmo sendo quem ele era, ele usava aquelas armaduras para se proteger dos ataques, né? Ele tinha ali a espada dele, o escudo, tinha a armadura dele e o capacete. Então, ele tinha os armamentos de guerra. Então, ele estava ali com todo o seu exército, ele estava ali todo vestido, né, a rigor para a guerra, e ele afrontava o povo de Israel. E a Bíblia diz que ficaram 40 dias ali, afrontando o povo de Israel. 40 dias, não foi um dia, 40 dias ele ali afrontando. E eles estavam ali no monte do Carvalho, no vale do monte de Carvalho ali. E a gente vê o quê? Do outro lado, o líder Saul, o rei Saul. Tinha um exército treinado, que o exército de Israel tinha vencido muitas batalhas até então. Um exército formado, um exército armado. Saul também tinha a armadura dele, de guerra, que já tinha sido testada e aprovada. Então, só não tinha o tamanho do Golias e a arrogância de Golias. Não tinha o autoconhecimento de Golias, a prepotência de Golias. Então, a gente via ali, esse exército ali, confrontando o outro, provocando. E por que
Golias não atacou logo o povo de Israel? Por que ele já não foi e não invadiu? Ele sabia que ele ia ganhar a guerra. Por que ele não invadiu? Porque o inimigo, muitas vezes, ele não vem e vai te atacar, falando que ele é o diabo e ele vai matar você. Ele sabe que o papel dele é matar. Mas primeiro ele quer trabalhar no seu emocional, por isso nós temos que cuidar da nossa emoção. Ele vai trabalhar no seu emocional, ele vai te desestruturar, ele vai atacar no seu elo mais fraco, às vezes na família, às vezes na área financeira, às vezes na saúde. Eu não sei qual é o seu elo fraco. Cuida do seu elo fraco. Ele vai abalar. Ele sabia que Saul estava, nessa época, Saul já estava atormentado. Então ele começou a trabalhar no emocional ali, 40 dias. Me manda um homem para brigar comigo. Ele não queria brigar com o exército todo, ele queria um homem. E se aquele homem perdesse, o Israel inteiro ia ser escravo dele. E se ele perdesse, quem seria escravo? Ele. Ele se propôs a isso. Então tome muito cuidado, porque daqui para frente vocês vão receber um óleo sobre a unção. E o Golias vai vir contra vocês, o diabo. Não pensa que vai ser fácil. Mas vocês têm que ter autoconhecimento de quem vocês são. Por isso que eu perguntei, quem é você? Vocês são escolhidos de Deus. Deus não escolheu hoje, Deus não escolheu agora. É lá do ventre. Quando Deus escolheu, ele não erra. Ele sabia quem ele estava escolhendo. Foi por isso que quando foi lido aqui o início, Deus mandou buscar um lá na casa de Jessé. Passaram-se 7 e o pai não viu em Jessé um rei. Os irmãos não viram em Jessé um rei. O próprio Samuel não sabia nem que existia o menino. Mas Deus estava com ele lá no pasto. Muitos demoraram de você chegar aqui, né, pastor? Mas Deus estava com vocês lá. Entendeu? Deus mandou chamar vocês aqui. Porque o que Deus tem para a vida de vocês é diferente. Nós estamos num tempo diferente. E agora as coisas vão ficar mais difíceis. Mas Deus sabe que pode contar com vocês. Amém? Então daqui para frente se prepare. Porque o Golias vai vir furioso. Mas vocês só precisam ser quem vocês são. Não precisa nada exagerar. Vocês têm que saber o que vocês carregam. Lembra a sementinha? Não é vocês que carregam a sementinha, não. Vocês são carregadas por Deus. Carregados. Bom, ele começou a trabalhar no emocional e Saul desequilibrado. Não mandava ninguém, porque o próprio Saul tinha medo de ir lá e morrer. Sabia que se fosse ia morrer. O exército frouxo também tinha medo de morrer. E aí foi 40 dias. E Deus tocou no pai de Jessé para que Davi fosse levar um queijinho para os irmãos. E lá chegou aquele menino e ouviu a afronta do filisteu, falando que era para mandar um homem lá e ninguém ia. E ele ouviu a murmuração de que quem matasse o Golias, além de ser o chefe do exército, ia se casar com a filha dele e ainda ia ganhar muito dinheiro, né? Porque a família não ia precisar pagar imposto, então ia ter os benefícios. Mas Davi não estava preocupado com os benefícios, mas ele falou, já que eu posso mais, por que eu vou perder a bênção, né? Ele ficou cutucando lá o que seria, né, feito. Quando ele teve a certeza, ele se apresentou. E os próprios irmãos dele ficou ali criticando ele. Às vezes as pessoas que estão do lado de vocês vão criticar. Pastor, igual eu ouvi na igreja, o pastor falava assim, eu dou a oportunidade, chamou um irmãozinho lá, tadinho, que não sabia nem falar. Meu irmão, hoje você que vai pregar, porque eu prefiro ouvir a palavra do irmão do que de pessoas que se dizem pastores. Deus usa um jumento, mas não usa certas pessoas. Eu ouvi isso do meu pastor. Entendeu? Às vezes alguém que era para cuidar de você vai fazer igual os irmãos de Davi. Não vai reconhecer. Mas vocês não podem esquecer quem vocês são. Igual Saul esqueceu. E aí nós vemos que o exército do Deus vivo, que era o exército de Israel, estava ali medroso, amedrontado e não tinha coragem. E quando Davi viu aquela oportunidade, Davi se encorajou, porque ele sabia quem ele era. Então ele chegou para Saul e falou assim, Saul, eu vou. E Saul tentou emprestar a armadura deles, como vocês sabem, mas não cabia. Não tente usar nada dos outros que dá errado, viu? No ministério de vocês. Não tentem. Usem somente o que Deus deu para vocês. É o falar simples, é o louvar simples,
É isso que vai tocar na vida das pessoas. Meu esposo, ele não gosta muito de falar. Foi um milagre ele pedir para falar aqui. Eu ia deixar mais pro meio para ele falar. E falou bastante ainda. Eu falei, eita, glória a Deus. Glória a Deus. Ele tem uma palavra suave. Mas o jeito que ele fala, as pessoas gostam, porque toca no coração. Agora em casa, a gente estava em casa no evento, algumas pessoas dormindo lá. E uma das minhas amigas falou assim, eu gosto tanto de pastor do jeito do pastor Júnior. Eu falei, mas o que ele falou tanto para você? Não, nós estávamos falando de construção. Mas o jeito dele falar me dá uma paz no coração. Ele nem estava pregando. Era ele. Está entendendo, irmãos? É vocês que vão conquistar ovelhas do jeito que vocês são. Não se preocupe se fala bonito, se canta bonito. Não, sejam vocês. Honesto, íntegro, natural. É isso que Deus está falando para vocês. Não precisa de nada mais. Deus fez vocês assim, originais. Então, irmãos, nesses 3 líderes aí, a gente viu que um era ousado, o outro era medroso, e o outro, que era Davi, que era ainda menino, novo, era o quê? Um proativo. Ele chegou e falou assim, eu vou. E Davi falou, peraí, vamos pôr a armadura. Ele falou, não dá certo. Ele tentou, mas não conseguia nem andar. E aí ele pegou o que ele tinha, que Deus tinha dado para ele. O que ele pegou? O alforje dele, que já estava com ele. Foi lá no rio, pegou as pedrinhas, 5 pedrinhas, o cajado dele. Acho que é só isso que ele tinha. Deixa eu ver se eu não esqueci de falar nada dele aqui. O que Davi tinha? Ó, ele tinha a arma dele, as armas de guerra de Davi eram o cajado, 5 pedras, uma forja e a funda. Eu esqueci da funda. A funda, só isso. Era o que ele usava no dia a dia. E aí ele falou, não, eu já sou acostumado, já matei um lobo, já matei um leão. Como o Saul tinha que mandar alguém, ele falou, é melhor que vá esse menino do que eu. Né? Pelo menos nós vamos ser escravos, mas nós vamos ficar vivos. Embora eles matavam o rei nessa época, né? Então, ali estava ele, pronto para ir guerrear. Enquanto os dois tinham exército, ele não tinha o exército com ele. E ele saiu e falou assim, quem